Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de História, Expedições da História do oitavo ano, de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Pessoal, lembrando que nós estamos também utilizando nosso material como referência, História do Brasil de Boris Falston, certo? E aí, pessoal, hoje na nossa aula nós vamos trabalhar a parte 3, certo? É quando a família real ela chega aqui no Brasil. E aí é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui. Então, nós vamos agora para a parte 3 da nossa aula. Vamos falar a respeito da independência do Brasil, pessoal. Estamos falando a respeito da independência do Brasil. Vamos lá, tela compartilhada. Vamos lá, pessoal. Pessoal, quando a família real ela chega aqui no Brasil, ela não vai chegar aqui. Deixa eu só retornar a outra câmera aqui. Ela não vai chegar, pessoal, assim, porque eles quiseram vir aqui, né? E aí eu faço a recomendação de um livro bem legal, do Laurentino Gomes, né? Esse livro aqui, ó, 1808. E aí o título do livro é Como uma Rainha Louca, um Príncipe Medroso e uma Corte Corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Pessoal, esse livro aqui ele conta um pouco da história do Brasil de uma forma bem didática, certo? E aí fica a recomendação para você de material, para você que quiser aprender mais sobre a história do Brasil, né? Como que aconteceu esse processo de independência, de como que a corte portuguesa chegou aqui. Esse livro aqui eu recomendo para você. Vamos lá. Vamos retornar à nossa aula. Pessoal, então vamos lá. No início do século XIX, a França ela estava sendo governada por quem? Por Napoleão Bonaparte, certo? E aí nós aprendemos lá na Revolução Francesa justamente aquela questão lá do que estava acontecendo com a França, né? E como foi a ascensão de Napoleão Bonaparte ali como imperador Napoleão, lá na França, certo? E aí o que está acontecendo? Vocês lembram lá que Napoleão ele cria, de certa forma ali, um bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Era justamente aí a proibição do comércio com o Reino Unido, com alguns locais ali. Napoleão não queria que acontecesse ali a comercialização, certo? E aí, querendo ou não, Napoleão ele chega até Portugal, até lá Dom João, certo? Ali a corte portuguesa, enfim, né? E aí ele fala o seguinte, olha, vocês também não vão comercializar com o Reino Unido. E aí Portugal, de certa forma, ele vai desafiar essa ordem, né? Ele vai continuar mantendo a aliança e o comércio com os britânicos. E aí, o que que Napoleão faz em resposta a tudo isso daí? Napoleão manda sua tropa, né, em 1807, invade Portugal. Só que chegando lá em Portugal, Napoleão não vai encontrar a corte portuguesa. Porque a corte portuguesa ela vai sair de Portugal e vai fugir para o Brasil com o apoio do Reino Unido, certo? E aí ele vai desembarcar na Bahia em janeiro, aqui na Bahia, né, na Bahia, em janeiro de 1808, certo? E aí mais tarde Dom João e a corte vão estabelecer o governo português no Rio de Janeiro em março de 1808. Então, por que a corte, por que a família real veio para o Brasil? É justamente por causa disso. Eles vieram fugitivos de Napoleão Bonaparte, certo? Então, foi justamente essa questão aí que eles vieram com 15 mil pessoas, com toda a corte portuguesa para cá,
para o Brasil. Certo? Vamos lá, pessoal. Pessoal, o governo português se instala na colônia. Então, o que vai acontecer? Durante os 13 anos em que a corte portuguesa esteve no Brasil, houve uma série de eventos significativos. O que a corte portuguesa fez tão significativo aí para o Brasil? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a abertura dos portos, certo? A corte portuguesa abriu aqui os portos aqui no Brasil. Autorização à instalação de indústria. Foi instalada aí as indústrias aqui no Brasil. Implantação do ensino superior, com a fundação da primeira faculdade de medicina aqui no Brasil também. O que mais que a corte portuguesa fez? Criou o Banco do Brasil, criou a imprensa régia, criou a Biblioteca Real. O que mais que a corte portuguesa fez, professor Germano? Assinou aí o Tratado de Comércio e Navegação. O que mais? Fez a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? O que mais, professor Germano, que a corte portuguesa fez? Contratação da missão artística francesa. E aí, por conta de tudo isso daí, Dom João vai ser aclamado Dom João VI, certo? E aí, pessoal, tudo isso daí foram medidas que foram tomadas pela corte portuguesa. O detalhe que fica aqui, pessoal, para que você possa entender, eles não fizeram isso porque eles foram sensibilizados pelo povo que estava aqui, tudinho, tal. Não foi por causa disso não, pessoal. Eles fizeram isso por conta da elite colonial, ou seja, a corte portuguesa, certo? Então, eles fizeram isso para benefício próprio deles, não foi porque eles queriam fazer alguma mudança aqui no Brasil, como algo do tipo, certo? Então, isso aqui é o detalhe que tem que ficar aqui na mente de vocês. Vamos lá. Tutela dos indígenas, pessoal. Então, vamos lá. Domínio português. Pessoal, os interesses econômicos, políticos e religiosos, eles vão levar à violência. Que mais? Catequização. Que mais? A escravização dos povos indígenas aqui no Brasil. Por que vai levar, professor Germano? Tudo isso daí, a violência, a catequização, a escravização dos povos brasileiros, dos povos indígenas, né? Porque, pessoal, eles estavam mais interessados com questões econômicas, políticas e religiosas. Então, entenda isso daqui, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? No início da colonização, a tutela dos indígenas ficava sobre o domínio dos jesuítas, certo? Dos jesuítas. E o que vai acontecer no século XVIII, né? O Marquês de Pombal, ele vai tirar essa tutela dos jesuítas. Professor Germano, por que Marquês de Pombal ele vai tirar essa tutela dos jesuítas e vai expulsar os jesuítas de volta de Portugal, né? De volta para voltar para lá? Por que ele vai expulsar os jesuítas daqui do Brasil? Pessoal, os jesuítas eles estavam com um grande poder aqui no Brasil, certo? Eles tinham poder e influência. Os jesuítas eles tinham acumulado um grande poder e influência aqui no Brasil, tanto na esfera religiosa quanto na esfera administrativa das colônias. Então, por conta desse poder, dessas influências, eles tinham vastas propriedades e controlavam muitas missões que eram economicamente prósperas. O que mais? Ele vai ter sempre conflito com o governo colonial, certo? Então, os jesuítas vão ter esse conflito com o governo colonial. E aí, professor Germano, qual foram as consequências de expulsar os jesuítas daqui? As consequências, pessoal, foi que, percebam bem, os jesuítas, com a saída dos jesuítas, ele vai ter um impacto significativo na educação aqui no Brasil nesse período. Por quê? Porque os jesuítas eles vão ser os principais educadores na colônia. O
que mais? Mudanças na administração colonial. Com a expulsão dos jesuítas, o governo português conseguiu centralizar mais o controle das colônias e implementar suas políticas econômicas e administrativas com menos resistência, certo? Então, perceba que tudo isso daqui era uma estratégia, pessoal, certo? Estratégia para quê? Para tirar o poder dos jesuítas, né, e a tutela que os jesuítas possuíam em relação aos indígenas. E aí, por conta disso, em 1750, quem que vai assumir a tutela dos indígenas? É justamente o Estado, certo? E o Estado, pessoal, ele vai assumir a tutela dos indígenas justamente com o intuito de combater a escravização, certo? Só que um detalhe que o Gilberto Coutrinho ele coloca, né, que a tutela não os protegeu totalmente, pessoal, certo? Por quê? Porque eles continuaram sendo explorados tanto nas missões jesuítas quanto durante o diretório. Então, durante os jesuítas que estavam sob a tutela deles, eles estavam sendo explorados. E agora o Estado que está com a tutela. Então, continuaram sendo explorados mais ainda. Por quê? O que, que vai acontecer? Olha o que, que vai acontecer aqui, pessoal. Quando a família real chega no Brasil, né, em 1808, Dom João ele vai retornar às guerras justas, certo? Professor Germano, o que, que são essas guerras justas? É justamente Portugal ir lá na comunidade dos indígenas, onde eles estão situados, e aí, por conta de alguns conflitos, certo? O domínio português ele vai exercer essa certa guerras justas, certo? E aí, o que, que seria essa guerra justa? Seria uma forma de legalizar, né, a violência e a opressão contra os povos indígenas. Então perceba que durante essas guerras justas, muitas tribos indígenas foram dizimadas. Muitas comunidades indígenas ficaram para o governo, certo? Tudo isso dizendo que era uma guerra justa. Então muitos povos perderam suas terras, muitas etnias indígenas foram extintas, tudo isso nesse período por conta das guerras justas que foi decretado aí por Dom João VI, certo? Vamos lá. Então, olha aí, muitos indígenas saindo, né, do seu povoamento, das suas terras, enfim, buscando novos horizontes, buscando novas localidades para sair desse domínio português. Certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos na parte 3 aí. E daqui a pouco nós vamos retornar com a parte 4, certo? Com a finalização da nossa aula aí sobre o processo de independência do Brasil. Tá ok? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.